Irmãos, vamos nesse momento nos assentar. Acredito que todo o capítulo 19 tenha sido lido aqui, mas eu quero fazer nesse momento, irmãos, a leitura do capítulo 19, vai do verso número 23 ao verso número 41. Eu queria que vocês atentassem bem a essa passagem, capítulo 19, verso número 23 ao verso número 41. Assim nos diz o Senhor, assim nos diz a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo houve um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E o ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemaram da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Então, irmãos, nós temos aqui a leitura do texto bíblico, e rapidamente, deixa eu colocar aqui para vocês, para que de forma bem pedagógica nós possamos observar quais são as partes textuais que o texto ele se forma, para que nós possamos entender a sua mensagem. Primeiramente, observem aí que nós temos uma breve introdução ao texto, que marca o pano de fundo, onde os pregadores do Evangelho, os pregadores da Palavra de Deus, um total de 3, Paulo, Gaio e Aristarco, eles se encontram. Essa passagem está aqui no verso de número 23, 24 e no verso de número 25 e 26. Seria basicamente como não somente uma introdução, mas uma demonstração de onde os pregadores se encontram. Aqui seria o que chamamos dentro do campo de estudo bíblico de pano de fundo, bem como nós temos também uma introdução à mensagem que vai ser prestada aqui dentro dos nossos olhos. Então, verso 23 ao verso de número 26. Passada essa parte, nós temos aqui uma outra divisão,
E essa divisão vai com quanto à reclamação daqueles que se levantaram contra a pregação da palavra de Deus e os motivos pelos quais eles arguíram porque esses pregadores deveriam ser impedidos de anunciarem a mensagem. Observem só o verso de número 27 e a consequência disso, verso de número 28 e 29. Então, a segunda parte do texto, você tem aí o verso 27, verso 28 e o verso 29. E a terceira parte do texto, aí vai a partir do verso de número 30. Porque nós temos aqui o motivo pelo qual Paulo vai apresentar a mensagem de Deus e também o motivo pelo qual ele vai ser freado. Talvez essa não seja a palavra mais, a melhor palavra para se trabalhar nesse texto. Mas o motivo pelo qual ele vai ser um tanto que impedido de anunciar a palavra de Deus, visto a grande revolta e o grande tumulto que foi causado na grande cidade de Éfeso, e você tem isso a partir do verso de número 30 até o verso de número 34. Verso 35 ao verso de número 41, nós temos aí a conclusão da mensagem, e ela é tão extensa como extensa é um pouco a sua introdução, que vai do verso 23 ao verso número 26. Então, você tem 4 divisões naturais aqui no texto. Verso 23 ao verso 26, verso 27 ao verso número 29, verso 30 ao verso número 34, verso 35 ao verso de número 41. Então, essas são as divisões naturais aqui do texto. Bora dar uma olhadinha aí, verso 23 ao verso 26. Deixa eu lembrar aqui para vocês algumas explicações. Observem só, no verso 23, você tem uma expressão final aí, quando trata da expressão do caminho. Isso aqui é uma referência à crença que se havia dado a Cristo, e essa é uma palavra que é utilizada a partir de Atos capítulo 2, como a expressão seguidores do caminho. Seguidores do caminho é uma forma primitiva de chamar os cristãos. Aqueles que criam em Deus, aqueles que criam na palavra de Deus, e aqueles que andavam no caminho do Senhor, geralmente eram chamados de seguidores do caminho, e essa expressão está aqui, aparecendo aqui no verso número 23. O texto nos diz que há um certo impedimento para os pregadores do Evangelho, aqueles que pregam acerca do caminho do Senhor. E a justificativa está aqui nos versos de número 24, 25 e 26. Diz assim: porque um certo ourives, então vai aparecer a figura de um personagem um tanto quanto central nesse debate, seu nome é Demétrio. Então, porque esse Demétrio, que é ourives, mas trabalha com prata, ele é aquele que faz adornos para a grande deusa Diana. Então, você tinha na cidade de Éfeso um templo que era dedicado a Diana, e toda a Ásia concorria a esse templo, levando oferendas à grande deusa Diana. As oferendas mais típicas que eram dadas a Diana era fabricada em ouro e também era fabricada em prata. O que dá a entender aqui é que já nessa época aqui, a prata e o ouro pareciam não ter distinções muito claras em valores. Porque tem um significado aqui no texto. Porque lá em Éfeso não somente havia o culto à deusa Diana, mas também havia o culto a Júpiter. Então veja só, Diana recebia um certo culto e Júpiter recebia também uma certa adoração. Provavelmente para Júpiter as oferendas eram em ouro e para Diana as oferendas eram em prata. É por isso que esse Demétrio, que aparece aí no verso de número 24, ele é chamado de ourive, ou seja, não somente aquele que trabalha com o minério de prata, mas também aquele que trabalha com o minério de ouro. A preocupação aqui é tanto na cidade de Éfeso, tanto Diana como Júpiter são servidos através de culto. Nos versos 25 e 26, nós temos aqui a preocupação real de Demétrio. Ele faz um argumento aqui que beira a razoabilidade. Na verdade, é que ele está preocupado com duas coisas. Ele está preocupado, primeiramente, com a sua profissão, com o seu lucro. E aqui nós vamos mostrar para vocês que o pecado mor das Escrituras, já falei isso aqui outra vez, sendo a idolatria, ela nos leva a ter outras práticas também tão graves e também tão pecaminosas. As que se destacam aqui no texto são duas, além da idolatria do culto que era servido à deusa Diana, mas também a luxúria, que você vai observar aqui no texto, que é um concomitante a dois tipos de pecados, né? Tanto não somente o amor à riqueza, o amor ao dinheiro,
ou amor ao lucro acima de qualquer coisa. Esses que amam o dinheiro, o lucro e a riqueza acima de qualquer coisa também são chamados aqui de pecadores e de idólatras, mas também aqueles que cometem a prostituição, não somente a prostituição cultural, mas também a prostituição corporal. Então, aqui no verso número 25, nós temos o argumento apresentado por Demétrio. Ele diz assim: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, o argumento, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, o nosso lucro. Então o argumento de Demétrio é: nós, ourives, estamos nos apresentando perante vós e queremos argumentar que a nossa sobrevivência, o nosso meio de lucro é justamente retirado da forma como Diana é adorada. Ou seja, nós preparamos adornos para que esses adornos possam ser servidos diante da grande deusa Diana. Verso 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo, então ele faz aqui um relato histórico de onde Paulo havia passado. Ele está dizendo assim: por onde esse homem passa, ele vem anunciando uma mensagem. Essa mensagem contradiz aqui as nossas práticas. Nós fazemos uma coisa, nós cremos de forma diferente, mas esse pregador, ele vem ensinando uma mensagem que vai de encontro ao nosso estilo de vida, à nossa cosmovisão, a forma como nós enxergamos o mundo. E ele aqui vai argumentar dizendo agora o motivo da sua segunda preocupação. Lembre-se, primeira preocupação aqui, ele está preocupado com o seu sustento, o seu emprego. E segundo aqui ele vai apresentar justamente aqui no verso número 26. Ele diz assim: este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então nós temos aqui a segunda preocupação de Demétrio. É que a segunda grande preocupação de Demétrio é que Demétrio está preocupado com a sua tradição. Ele está dizendo assim: olha, nós cremos de uma forma, mas esse Paulo aqui tem arrazoado que os deuses a quem cremos não é um Deus, ou não são deuses que são apresentados, que não podem ser fabricados com as nossas mãos. Segunda preocupação dele. E no verso 27, aqui ele diz o seguinte: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo, aqui ele faz uma referência onde Diana era adorada, da grande deusa Diana, seja estimado em nada, ou seja colocado ao lado, não seja mais ali lhe prestado o culto como lhe é devido, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Ou seja, o local onde todos os homens de todas as terras, até então conhecidas, prestam o serviço de culto. Então aqui nós temos as preocupações que são colocadas aqui por Demétrio. Então do verso de número 23 ao verso de número 26, e aí parte do verso de número 27, nós temos a apresentação que Demétrio faz acerca de suas preocupações. Ele está preocupado com o ouro, e está preocupado com a tradição. E a tradição aqui é uma tradição cultural, ligada não somente ao dinheiro, mas também ligado à luxúria, o pecado que era cometido nesse templo de serviço, de adoração à deusa Diana. Deixa eu aqui fazer apenas um apanhado histórico. O templo da deusa Diana era um templo que era servido por sacerdotisas vestais. Deixa eu classificá-la bem para vocês. Talvez fossem as mais belas mulheres da região, mulheres virgens, vestidas de branco, em que em determinado momento do culto à deusa Diana, elas dançavam de forma sensual. O motivo dessa dança sensual aqui era para que houvessem uma excitação nos deuses, os deuses ficassem excitados, já que essas sacerdotisas serviam a Diana ao mesmo tempo que serviam para fazer com que os deuses fossem despertados. Os deuses excitados entrariam no mais profundo gozo, e nesse gozo eles derramariam água, sêmen, vida sobre a terra. Então veja a dupla preocupação de Demétrio.
ele não somente está preocupado com a idolatria, que é o pecado maior apresentado aqui no capítulo 19, mas ele está preocupado com o dinheiro e está preocupado com o quê? Com a forma cultica que Diana era servida. Esse Paulo tem falado contra a nossa tradição, não somente aqui em Éfeso, mas por onde quer que ele tenha passado, por toda a Ásia, ele tem anunciado uma mensagem que vai contra as nossas tradições. Então vocês vão ver aqui que verdadeiramente o Evangelho, ele não somente combate um pecado em específico, mas ele combate toda uma cosmovisão pagã que vai de encontro à verdade estabelecida por Deus na sua palavra. Isso significa dizer que aonde o Evangelho chega, uma sociedade toda ela é modificada. Não somente homens são chamados para um culto ao verdadeiro Deus, mas homens são chamados a partir da Escritura Sagrada para terem uma vida completamente, radicalmente transformada. E é essa a grande verdade implícita na palavra de Deus. Essa é a grande verdade do Evangelho. A vida dos homens são mudadas. Agora veja a preocupação de Demétrio. Essa mensagem que esse homem tem pregado tem arrebatado e arrebanhado multidões. E aqui eu quero dizer uma coisa: a nossa profissão corre risco, e a forma de Diana ser servida também. A mensagem que ele está pregando afronta, ataca e derruba toda a nossa tradição. A verdade do Evangelho pregada hoje, ela não somente lhe chama da sua casa para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus, para que você cante belos cânticos e ore e busque a Deus num favor de oração, num ato de oração. Mas o verdadeiro Evangelho, quando chega numa localidade, a vida dos homens em sociedade é completamente transformada. A cosmovisão que temos, a forma como nós enxergamos o mundo é completamente mudada. Porque veja só, irmãos, nós somos chamados a sermos santos, não somente quando nos apresentamos em culto a Deus, mas em toda a nossa maneira de viver. A santidade do Senhor, portanto, é operosa de forma dinâmica em nossa vida. Nós não somente somos mudados aqui, mas somos mudados também lá fora. Em outras palavras, somos crentes aqui, mas também devemos ser crentes lá fora. E medir a santidade e a credulidade dos crentes no culto é muito fácil. Se nós pudéssemos fazer isso, cada um dos que estão aqui poderiam receber uma auréola sobre sua cabeça e atestar que, olha como esse povo é santo. Mas nós gostaríamos de ver esses atos de santidade não somente sendo vivenciados agora, mas sendo também vivenciados lá fora. Porque nós somos crentes aqui desse lado da terra, mas devemos ser crentes também até mesmo do outro lado do mundo. Em outras palavras, onde quer que nos encontremos, o Evangelho fez uma mudança tão radical em nossa vida que atacou a nossa antiga tradição. Nós tínhamos práticas devassas, práticas pecaminosas, abomináveis aos olhos de Deus, o Deus a quem nós nem sequer outrora conhecíamos. Por causa da sua revelação especial sobre nossas vidas, nós viemos a gozá-lo verdadeiramente. E Ele não somente nos mudou, nos chamando para o culto, mas muda também o nosso estilo de vida. Nós somos crentes quando estamos em casa, fazendo as atividades domésticas. As mulheres, nas suas mais variadas atividades, devem mostrar o espírito cristão em tudo aquilo que fazem. Da mesma forma, ou de semelhante forma, os homens também, sendo ordeiros, cordatos, honestos, fiéis no trato e na palavra. Porque esse é verdadeiramente o efeito do Evangelho. O Evangelho, quando chega na vida ou na cidade, ela muda o estilo de vida de um povo. E é o que acontece aqui na cidade de Éfeso. Olha o desespero de Demétrio. Olha o desespero dos outros oficiais que gozam da mesma profissão que eles. Estão atacados, alarmados. Aquele Evangelho que vem chegando em toda a Ásia, em que os homens abandonam as práticas idolátricas, as práticas do dinheiro fácil, as práticas de prostituição, chegou também aqui em nossa terra, e nós estamos preocupados com isso. Uma segunda grande advertência que nós partimos aqui do texto é que a idolatria de fato é a mãe de todo pecado, é o pecado-chefe.
Desde o Éden, quando Adão cometeu idolatria em ouvir a serpente e em ouvir a Eva, a idolatria tem conquistado o coração de muitos, fazendo com que os homens ou se tornem escravos dos deuses de nosso tempo, os deuses de nossa época, ou até mesmo escravos do próprio desejo e do próprio coração. Quando se tornam escravos de imagens esculpidas, feitas por mãos humanas, tornam-se escravos dos senhores, dos próprios senhores que erguem em seus corações. E aí não custa dizer que toda idolatria tem um preço. A idolatria não somente cobra o lucro, o dinheiro, mas a idolatria também nos chama também à prostituição. Todo aquele que é idólatra também é prostituto. Ou prostituto cultual, ou prostituto corporal. Mas todo idólatra, ele consegue cometer prostituição. A prostituição corporal todos nós sabemos. O idólatra, ele pode cair na prostituição corporal e até mesmo negociar por dinheiro o seu corpo, para que possa atender a idolatria do seu coração. Como cultualmente ele pode ser prostituto. Ao invés de servir ao único Deus verdadeiro, ele serve a quem? A vários deuses. Ele serve a vários deuses. E para defender a sua idolatria, ele até mesmo muda até a linguagem. Ele diz assim: o que eu faço não é adoração, é veneração. Meu irmão, eu quero saber se ao pé da língua, na prática, veneração e adoração não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Não tem o mesmo significado? Há quem diga que aqueles que adoram os santos ou os deuses menores dizem assim: eu não faço isso, eu faço apenas uma dulia. É uma palavra técnica que é usada no meio litúrgico, né? Aí da grande religião do nosso tempo. Dulia, que é uma adoração menor. Mas o que eu faço ao verdadeiro Deus é uma hiperdulia, uma autoadoração, é um autosserviço. Na prática são as mesmas coisas. Cometem o mesmo ato de idolatria. Só que a idolatria tem um preço, irmãos. Ela requer de nós o apego às coisas dessa vida e nos leva literalmente a uma vida de prostituição. E aqui mais uma vez eu repito: todo idólatra é prostituto, quer seja corporal, quer seja cultual. Há quem é uma coisa, há quem é outra coisa, e há quem seja ambas as coisas. Tanto prostituto cultual como prostituto corporal. A idolatria tem um alto preço, e o preço equivale até mesmo o combate à verdade. Olha a expressão de Demétrio: esses homens que chegaram aqui devem ser impedidos de pronunciarem o que pronunciam, porque vão colocar em risco as nossas profissões, dinheiro, vão colocar em risco o culto à deusa Diana, a grande deusa Diana. Então, nessa parte aqui, nessa primeira parte, que é uma parte que nos leva a entender todo o texto, nós temos aqui a demonstração da defesa que se faz da idolatria. Segunda parte do texto, verso 27 ainda, diz assim: e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana tenha estimado em nada, ou seja, seja colocado de lado, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Verso 28: e ouviram-no, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Veja, uma coisa na Escritura Sagrada nos deixa claro que quando todas as vezes que os crentes foram tomados pelo Espírito Santo e se encheram de graça e anunciaram as grandezas de Deus, nós vemos isso lá em Atos capítulo número 2. É interessante como os ímpios, eles se tornam cheios, enquanto que aqueles que têm pacto com Deus se enchem do Espírito e, portanto, os seus lábios falam graciosamente acerca do Senhor. Irmãos, a impiedade, ao invés de se encher de graça para combater ao lado da verdade, o texto bíblico diz: e encheram-se de ira. É uma oposição. E clamaram dizendo, veja, eles não somente estão adorando a Diana, mas grande é a Diana dos Efésios, ou poderosa é a Diana dos Efésios.
Verso 29 diz assim: e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, os companheiros de Paulo, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então a segunda parte do texto diz aqui as consequências daqueles que colocam o serviço de suas vidas à idolatria. Em seus corações há um tipo de sentimento, porque a defesa da prática do erro deve ser inspirada na ira e não da graça de Deus. E aqui é um sinal de como Deus se encontra distante daqueles que vivem na adoração de suas abominações. Veja, ao invés de defender a sua verdade, enchendo-se de graça, para defender a verdade deles, que é um erro, eles se enchem de ira. E ao invés de serem tomados de piedade, eles são tomados pelo ódio, tentando silenciar aqueles verdadeiros pregadores do Evangelho. O que pode haver no coração de um homem que tem, portanto, a sua vida dedicada a esses atos aqui, de idolatria, de amor ao dinheiro e de amor à prostituição? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aqui em Romanos capítulo 1, para que vocês observassem do que está cheio ou contaminado o coração de tais homens que pensam e de que vivem dessa maneira. Vejam só, capítulo 1, a partir do verso número 18, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus, no sentido de juízo de Deus, sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, ou seja, que mudam a verdade de Deus pelo erro, que ao invés de amarem a verdade, amam as abominações. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, eles não podem manifestar uma outra coisa a não ser aquilo que verdadeiramente há em seus corações. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, eles manifestam aqueles que estão em seus corações, e portanto eles estão indesculpáveis, inexcusáveis diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, ou seja, ouvindo a mensagem de Deus, amaram mais o erro, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu, ou seja, ele entrou em completa escuridão de vida. Ao invés de estarem diante da luz, eles caminham em trevas. E olhe o argumento deles: passando-se por sábios, dizendo-se sábios, na verdade eles são loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem. Eles chamam a grande deusa Diana diante de uma imagem, e mudaram a imagem do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, ou seja, de homem pecador, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências, a palavra concupiscência aqui pode ser vilipêndio ou pecado, de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Qual é o preço da idolatria aqui? Desonra do corpo, prostituição. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. É isso que há no coração dos homens. Para praticarem o que praticam e para viverem o que vivem, o primeiro a ser atacado é Deus e a sua palavra. Eles mudam a verdade de Deus. Verso 26: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aqui é o preço da idolatria e o salário da idolatria. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade.
Veja, é tudo aquilo que se encontra no coração dos homens que estão em Éfeso. E não mudam radicalmente em nada. Já voltamos aqui ao texto. Retorne aí para o capítulo número 19. Então, tudo isso há em seus corações. E é por isso que eles estão obstinados à prática do erro, tentando, portanto, silenciar o Evangelho, impedindo que a mensagem de Deus possa ser pregada. Terceira parte do texto, verso número 31 em diante, diz assim: e também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro, uma vez que, se Paulo fosse ao teatro combater os homens de Éfeso, ele colocava a sua vida diametralmente em perigo. Mas observe o sentimento de Paulo aqui. Ele não está correndo do perigo, mas está correndo de frente para o perigo, para anunciar a verdade de Deus. Em outras palavras, a verdade a qualquer custo, a verdade a qualquer preço. O reformador do século XVI, o alemão Martinho Lutero, certa vez dizendo sobre o levante romano contra a mensagem evangélica, Lutero, em bom tom, diz assim: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço, mas a paz se possível. Verdadeiros pregadores do Evangelho não pensam primeiramente em suas vidas, mas a pregação do Evangelho pensa primeiramente na glória de Deus. É por isso que Paulo aqui no texto está tão convencido de se dirigir ao teatro. Ainda que possa ser esmagado, morto por aquela multidão, a verdade de Deus deve ser pronunciada diante dos homens. Porque o que mais importa do que a nossa própria vida é a glória do Senhor. Verso 32 diz assim: uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Ou seja, nem os homens que estavam em Éfeso sabiam verdadeiramente porque estavam ali para protestar contra alguma coisa, mas o que eles iriam protestar? Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para adiante, e Alexandre, acenando com as mãos, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, ou seja, conheceram que Alexandre era alguém que cria no Deus da Escritura, olha a reação do coração dos homens. Todos, unanimemente, levantaram a voz, chamando por espaço de quase 2 horas, uma única frase: grande é a Diana dos Efésios. Olhe o alto grau de idolatria do povo. Você tem alguém que vai anunciar o Deus de toda a verdade, e você tem uma multidão que diz: grande é a Diana dos Efésios. Perceba se a imagem não é idêntica de Cristo colocado por Pôncio Pilatos e a multidão ensandecida e enfurecida gritando: solte a Barrabás e prenda a Jesus. Solte a Barrabás e matem a Jesus. Portanto, aquela frase que nós escutamos, ou aquele adágio que nós escutamos em nossos dias: a voz do povo é a voz de Deus, parece não ser verdade. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, mas a voz de Deus é a voz da Escritura. Nem sempre a multidão está correta. E se nós tomarmos, por exemplo, retratos ou cortes da Escritura Sagrada, nós sabemos que todas as vezes que uma multidão ensandecida se levantou, não se levantou com outro propósito, a não ser clamar pelo erro em detrimento da verdade. Olha o brado unânime de toda a multidão dos Efésios: grande é a Diana dos Efésios. Verso 35 aqui nós temos a quarta parte do texto, que nos conecta de fato ao salário do erro, né? E veja os atos de contradição. Então o escrivão da cidade, ou o secretário-geral da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Então agora o escrivão da cidade está dizendo: irmãos, não façam o que vocês estão pensando fazer.
Não tomem nenhum tipo de decisão que vocês estão pensando ter, porque tudo que nós fizemos aqui será feito de forma temerária. Aí ele aqui usa de um argumento. Olha só o argumento dele. Porque estes homens que aqui trouxestes, quais são os homens? Gaio e Aristarco. Nem são sacrilegos, ou seja, nem são ladrões do templo, nem roubaram o templo, nem roubaram a Diana, nem fizeram nada contra o templo. Segundo, nem blasfemaram de vossa deusa. Então alguém ali prestou muito bem atenção na mensagem. Eles apenas estão pronunciando a verdade. Veja, como seria essa pregação que não chama pelo nome de nenhum Deus estranho, mas vai de encontro a qualquer tipo de adoração? Demétrio também nos deu uma ideia aqui. Demétrio disse que na pregação de Paulo, ele está dizendo que nenhuma deusa pode ser esculpida por mãos humanas. Que tipo de pregação é essa que se prega contra a idolatria, mas que não chama o nome dos deuses? Deixa eu fazer vocês conhecidos aqui. Está aqui dentro do livro de Atos mesmo, Atos capítulo 17, verso número 24. Se você anunciar isso, você vai contra a idolatria, vai contra a prostituição e vai contra a avareza. Olha só, verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mãos de homens. Em outras palavras, esses deuses que se apresentam no templo são falsos, porque nós só temos um Deus que criou os céus e a terra. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Ataca agora o que? O trabalho do ourive. Que o trabalho do ourive é fazer peças, adornos, para serem colocados dentro das imagens dos falsos deuses. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, ou seja, ele cria os homens e não os homens o criam. Você percebeu aqui a diferença? Diana foi esculpida por mãos humanas. O verdadeiro Deus é quem esculpe, é quem faz, é quem adorna, é quem trabalha nos homens. Percebeu a diferença? Na falsa religião você tem os homens fabricando a Deus. Na verdadeira religião você tem Deus fabricando os homens. Veja, até o momento você não tem a citação de um só Deus estranho, mas só tem a apresentação do Deus verdadeiro. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, ou seja, toda a terra agora pertence a um só Senhor que fez todos os homens. Isso também tem muito a ver com o que está escrito lá no Salmo 50. Vem mais, olha só: determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que busquem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. O que ele está combatendo aqui? A idolatria. Para que busquem ao Senhor, ou seja, você só pode buscar o Deus de toda a verdade e não pode buscar a quem? A falsos deuses. Interessante é que a palavra Senhor aqui no texto grego é a palavra Adonai, uma palavra que se refere a Cristo. Então, quando Paulo expõe aqui em Atenas a verdadeira adoração, ele está expondo a verdadeira adoração apontando para Cristo, o Adonai, o Deus de todos os homens. Significa dizer que se você não adora a Adonai, se não adora a esse Senhor, a esse Kyrios, a esse Deus verdadeiro, toda outra adoração é uma adoração falsa. E até agora ele não citou Deus nenhum, foi? E ele diz ainda mais, verso número 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas, aqui também pode ser traduzido por filósofos, disseram, pois somos também sua geração. Ou seja, Paulo pega aqui toda a argumentação desses idólatras e está dizendo assim, olha, na geração de vocês, na origem de vocês estão dizendo isso. Aí ele expõe, mas a prática de vocês é completamente outra. Se vocês não servem a Deus verdadeiramente, como está explicitado aqui, então vocês se acometem em idolatria, em prostituição e em avareza. Essa mensagem aqui está rondando toda a Ásia,
e os homens estão ouvindo ela. E qual é a consequência? Olha as palavras que Demétrio usa aqui no verso de número 25. Os quais, havendo ajuntado com os oficiais obras semelhantes, diz: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado de entre nós uma grande multidão. O discurso de Demétrio é dizer o seguinte: quando Paulo está pregando o evangelho, uma grande gama de homens seguem o seu rastro. É por isso agora que eles estão se levantando e pregando contra a palavra de Deus. Porque a mensagem de Deus atrai homens, atrai pecadores, tira homens das trevas e os traz verdadeiramente para a luz. Verso número 38 diz assim: mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, olha o que ele lembra: há audiências, há tribunais e há procônsules, há juízes que se acusem uns aos outros, e se de alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar a nossa reunião, este concurso. E tendo dito isto, despediu-se a assembleia. O que é que o discurso de um escrivão ímpio está sendo feito aqui? Vejam só, irmãos, mal por mal levantado aqui está sendo desfeito. A impiedade está confusa. Uma multidão de ímpios se levantam contra os pregadores do evangelho. Um ímpio se levanta contra a sua própria multidão e simplesmente os desfaz, porque eles não têm argumento algum para perseguir os pregadores. Os pregadores não acusaram Diana, os pregadores não roubaram nada do templo, simplesmente estão anunciando uma mensagem baseada na verdade, e contra eles nós não podemos fazer absolutamente nada. O que é que nos diz o evangelho sobre isso? O que podemos contra a verdade de Deus? Absolutamente nada, irmãos. Nada. A verdade de Deus é tão poderosa que ela chega em um determinado local e faz um estrago tão aterrador que os homens nada podem fazer contra essa ação. Em outras palavras, os homens jamais podem, com suas mãos, frearem qualquer tipo de ação divina, porque simplesmente ela é lastreada na verdade. Ela é a verdadeira demonstração da graça e poderes de Deus. É feita, formada e fundada em toda a verdade do Senhor. Portanto, qualquer iniciativa humana de tentar silenciar o evangelho literalmente cairá por terra. Agora, uma coisa é verdadeira, irmãos: demanda que os pregadores de hoje sejam semelhantes aos pregadores de outrora, firmados no evangelho, se importando muito mais com a glória de Deus do que até mesmo com suas próprias vidas. Qual é a tragédia do texto em contradição a nós? É que enquanto o texto nos mostra claramente que esses pregadores, Aristarco, Gaio e Paulo, se preocuparam mais com a glória de Deus, hoje na pós-modernidade, a maioria dos crentes se preocupam mais com a sua própria glória. Se preocupam com os seus empregos, com os seus desejos, do que primeiramente com a glória do Senhor. Ora, já não nos havia advertido a Cristo: buscai o reino de Deus em primeiro lugar? É o reino de Deus que deve estar como o alvo de nossos olhos. Mas às vezes nós colocamos à frente do reino de Deus toda e qualquer iniciativa nossa, e aí mostramos ao mundo que talvez o evangelho do Senhor seja mais uma mensagem que é pregada por mais um grupo de homens
É mais uma mensagem que aparece. É mais uma mensagem de mudança, mas não a grande mensagem de mudança, a verdadeira e única mensagem de mudança. Porque geralmente, irmãos, nós estamos mais nos preocupados com nós mesmos do que com a glória do Senhor. E aqui corremos um grande risco de vivermos uma vida que se importa mais com o que nós nos aparentamos diante do culto do que com a vida que mais se aparenta aí fora. E aí não é muito difícil de ver crentes que são crentes somente quando estão no culto, mas que quando estão lá fora se comportam como se fossem verdadeiros ímpios. Crentes que são crentes somente quando vêm à igreja, mas que quando estão lá fora falam, vivem como se fosse qualquer uma outra pessoa, como se fosse qualquer um outro ímpio. Irmãos, a nossa vida deve ser impactada com a verdade de tal maneira e com tal feito que em toda a nossa vida nós devemos viver para a glória e o louvor do Senhor, sob qualquer circunstância, primordialmente aquelas que nos colocam contra a parede. E aqui não custa lembrar, irmãos, eu vou encerrar a mensagem agora. Daniel preferiu a cova dos leões do que se curvar diante de uma falsa divindade. Sadraque, Mesaque e Abidênego preferiram uma fornalha de fogo ardente do que comer dos manjares oferecidos aos ídolos. Moisés colocou a sua cabeça a prêmio do que recusar-se diante de Faraó de dizer as palavras: assim diz o Senhor. Noé foi chamado de louco por sua geração, por acreditar numa verdade estabelecida por Deus em seu coração. Os profetas tiveram as suas vidas caçadas como animais e feras do campo, por viverem e labutarem, defenderem e batalharem por toda a verdade de Deus. Os apóstolos foram praticamente trucidados à sua época, mas não negaram o evangelho da justiça. Muitos crentes pós-modernos se acham completamente chocados porque ouviram uma palavra que desgosta aos seus corações. Irmãos, é de dar vergonha. É de dar vergonha. Lembre-se, o pecado maior da Escritura, a idolatria, tem um preço. O preço é a busca irrefreada do lucro, do vil metal, do dinheiro. E também cobra de nós a prostituição, seja cultural, seja corporal. Cobra de nós a prostituição. Com que essas advertências, irmãos, elas estejam, portanto, aplacadas em nossas vidas e nós possamos viver fielmente a palavra de Deus. Por fim, eu quero dizer para vocês, veja como graciosamente Deus usou um ímpio para livrar os seus filhos da injustiça praticada pelos homens. E por que isso acontece aqui? Porque desde o Salmo 46 e bem antes dele, nós conhecemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O nosso desejo e a nossa busca deve ser louvor da glória de Deus sempre. Isso é inegociável. O Senhor nos abençoe, irmãos. Ficar de pé, nós vamos nesse momento orar ao Senhor e também vamos orar em gratidão a Deus, receber bênção divina. Eu pedi auxílio aos irmãos para que a gente cante junto o cântico de número 52 do nosso cenário, se não vai me fugir a memória. Esse hino faz muito tempo que a gente não canta aqui na igreja, nem me lembro quando a última vez nós cantamos. Eu acho que é glória e coroação. Deixa eu dar uma olhada. Glória, aqui tem glória e celebração. No meu celular é glória e coroação. Então nós vamos cantar esse cântico ao final em doxologia, depois do tríplice amém, temos recebido a bênção divina. Vamos orar em gratidão a Deus. Soberano Senhor, nós te somos gratos por tudo, pelo teu cuidado e pela tua providência sobre nossas vidas. Pedimos a ti, Senhor, perdão de nossos pecados, para que nós possamos viver uma vida íntegra e reta diante de tua face.
Ajuda-nos, ó Deus, em todas as coisas, para que dos nossos lábios seja anunciado e pronunciado toda adoração, todo serviço de culto ao Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de descanso, uma semana de paz, para que tudo que viemos a fazer esboce o louvor de Tua glória. Que nós sejamos, ó Deus, verdadeiramente Teus servos, não somente aqui quando nos reunimos, mas principalmente quando estivermos lá fora, defendendo a Tua palavra a qualquer preço, a qualquer custo. Ó Santo Deus, nos encoraja verdadeiramente para que nós não negociemos a verdade, para que nós não negociemos o Evangelho, mas que sejamos verdadeiramente crentes, fiéis e formados e forjados em Ti. Nos abençoa, nos ajuda, para que o Teu louvor e a Tua glória sejam conhecidos de todos nós. É a nossa oração e a que fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém.